vamos falar do direito fundamental à liberdade de expressão. O Constituinte originário estabeleceu, quando da elaboração da Constituição de 88, um enunciado normativo no artigo 5º, inciso 4º e também no inciso 9º, prevendo expressamente que é livre a manifestação da atividade intelectual cognitiva, é livre a manifestação da atividade artística. Detalhe é que no próprio inciso 9º e também no artigo 220, parágrafo 2º da Constituição Federal, há expressa menção que é vedada a censura a essa manifestação dessa atividade, a manifestação do pensamento. Veja bem, se você for analisar quais são os valores que estão ali plasmados na Constituição Federal, você consegue visualizar que o próprio Constituinte originário estabeleceu no artigo 1º, inciso 5º, um pluralismo de ideias protegido como um fundamento da República. Então, o pluralismo de ideias é um fundamento da República. E não só isso, a vedação à censura, ela é expressamente prevista na Constituição Federal para justamente não permitir que, ainda que há em estados de síncopes constitucionais, por exemplo, estado de defesa, estado de sítio, a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação do pensamento, ela não pode ser cerceada em momento algum. Nós adotamos aqui uma linha de Voltaire, que justamente o Voltaire pode até discordar, em seu texto ele fala que ele pode até discordar daquilo que as pessoas dizem, mas evidentemente que ele vai garantir que as pessoas possam falar justamente e defender as suas ideias, ainda que ele não concorde com elas. Karl Popper, que é um outro filósofo, ele defende justamente uma ideia contrária, que é a ideia de que nós não podemos tolerar, em momento algum, a intolerância, sob pena de desvirtuarmos e a intolerância passar a ser justamente a causa regente no Estado de Direito. Então, vamos analisar a seguinte questão. Há na Constituição Federal mecanismos que viabilizam que não podemos tolerar a intolerância? Evidentemente que há. Por exemplo, a Constituição veda de forma veemente o racismo, o terrorismo, veda a tortura. Então, nós não podemos compactuar com discursos, e aqui a gente entra numa outra conceituação, que é discurso de ódio, e o discurso de ódio é o hate speech. O hate speech é um discurso, uma manifestação de opiniões que, de alguma forma, vão infringir valores da Constituição, que a Constituição expressamente veda que seja, de alguma forma, fomentado. Então, nós não podemos permitir, no Estado democrático de direito, que manifestações de pensamento, discurso de ódio, hate speech, de alguma forma viabilizem, incentivem, fomentem que haja uma discriminação à raça, à cor, à etnia, à religião, qualquer tipo de discriminação social, ou fomente, incentive o terrorismo, o racismo, enfim. Então, nessa linha de pensamento, temos sim a adoção de Karl Popper sobre essa perspectiva. Quem delimita muito bem e explica muito bem essa análise, faz uma análise muito bem ponderada desse ponto, no livro de Samuel Fonteles, que é um promotor de justiça de Goiás. Ele trabalha muito bem, explica muito bem como se dá essa perspectiva. Vou até pegar aqui. Aqui, ó, Direitos Fundamentais. Não estou fazendo jabá, é um excelente livro, realmente. Vamos aprofundar aqui. Veja bem, mas por que eu devo permitir que haja ali uma livre mercancia ou livre tráfego ou fluxo de ideias? Essa frase que eu estou dizendo, ela é atribuída a John Stuart Mill. John Stuart Mill é um autor que escreveu um livro, On Liberty, 1859, salvo engano, onde ele explica justamente isso. Ninguém é dono da verdade. A verdade, ela é criada justamente por intermédio de um confronto de informações, confronto de ideias, um livre mercado de ideias que vai, de alguma forma, construir um argumento lógico, persuasivo, mais racional. Um argumento silogístico, aristotélico, que realmente vai justificar e vai convencer você de uma linha ou não de outra linha. Até porque, como que você vai debater e confrontar ideias de outras pessoas se você não conhece as outras ideias? Como que você vai argumentar e vai fazer um argumento lógico, jurídico, racional, dentro
e refutando a tese que a pessoa defende se você não conhece os argumentos dela. Então, o livre mercado de ideias é justamente isso, ele fortalece o Estado Democrático de Direito, ele permite que as pessoas defendam ideias. E detalhe, você não é obrigado a concordar com a ideia da outra pessoa. Ela pode ter os argumentos e os fundamentos dela, mas você tem que ouvir e refutar as teses de forma lógica, de forma racional, com um discurso coerente e, evidentemente, um discurso respeitoso, um discurso sem ofensas pessoais. Não pode partir aqui para o denominado fighting words. E o fighting words não se confunde com head speech. O fighting words são discursos direcionados, são discursos que vão atingir pessoas específicas, pessoas que vão poder, de alguma forma, reagir àquela ofensa. E há uma certa confusão entre head speech e fighting words, realmente. A questão que deve ser enfrentada é justamente essa. Se nós formos partir com a perspectiva de que vivemos em uma sociedade aberta de intérpretes da Constituição Federal, conforme o ensinamento de Peter Haberle, se todos nós, o poder constituinte originário, o titular dele é o povo, o exercente não, mas o titular somos nós. Será que nós não podemos fazer um processo de interpretação? A interpretação da Constituição, do que é ou não liberdade de expressão, do que é ou não hate speech, do que é ou não fighting words, do que é ou não ofensa, somente fica nas mãos e fica numa redoma seleta de juristas que vão definir o que é ou não. Será que a sociedade aberta de intérpretes da Constituição não vai poder participar desse processo de construção do que vem a ser, o que vem a ser compreendido como um hate speech, ou quais os limites da liberdade de expressão? É lógico, não estou defendendo que a liberdade de expressão não é igual aos Estados Unidos, que defende e que aceita o hate speech. Nós defendemos aqui no Brasil o seguinte: você tem liberdade de se expressar, e essa liberdade de expressão sua, ela evidentemente, ela pode de alguma forma violar e vulnerar um direito fundamental de outra pessoa. Então, se você fala e se você se expressa, mas se você viola um direito fundamental de outra pessoa, a honra dela, a imagem dela, se você de alguma forma vulnera a sua dignidade em algum ponto, praticando crime, ou mesmo que não seja o crime, pode ser um ilícito civil, você vai ser responsabilizado. Agora, o que não pode realmente existir é uma vedação, e essa vedação, um cala-boca permanente, e esse cala-boca permanente de nem permitir que você manifeste as suas opiniões. A responsabilização pelas suas opiniões, ela vai ser feita de acordo com a ordem jurídica. Você pode ter a liberdade de se expressar e de falar. Se você violar algum direito fundamental, ou se você for de encontro àqueles valores que estão ali plasmados na Constituição Federal, você vai ser responsabilizado. Evidentemente, o que não pode ser aceitado é a censura prévia. Não podemos admitir que a censura seja uma marca dentro de um Estado democrático de direito. Pelo contrário, a censura ela é justamente uma consequência e um lastro que vem do regime ditatorial. No regime ditatorial, quando da edição do AI-5, justamente existia isso. As pessoas não tinham liberdade de se expressar, não tinham liberdade de poder manifestar a opinião e o pensamento. Nós temos que ter em mente aquilo que Philippa Strunk falava em 1999, que devemos, de alguma forma, ter consciência de que devemos suportar o discurso, mesmo daquilo que nós odiamos. Nós não somos obrigados a concordar, mas também não podemos calar permanentemente as pessoas que não vão ao encontro das ideias que nós defendemos. Podemos refutar, evidentemente. Se sentirmos ofendidos, injuriados, caluniados, difamados, vamos procurar os meios cabíveis. No entanto, o que não pode ser feito é que o pensamento, a atividade intelectual, cognitiva, ideológica de qualquer pessoa não pode ser alvo de cerceamento. Eu devo ter mecanismos, instrumentos para viabilizar a minha liberdade de expressão, a defender as minhas ideias. Se porventura as minhas ideias realmente violarem frontalmente a Constituição Federal ou mesmo a legislação infraconstitucional, então serei responsabilizado. Então fica aí, essa é a dica. Valeu, um abraço.